Então, por que as pessoas não podem ficar ignorantes em relação à caixa preta, que é o inventário? E eu já comecei abrindo ela para vocês, para quem participou da pré-palestra. E o que é a caixa preta? Vocês estão lembrados? Essa é a caixa preta. A caixa preta do inventário. Que é o inventário, é uma verdadeira caixa preta. Porque vamos decifrar essa caixa preta e vamos, sim, abrir essa caixa preta hoje. Vamos abrir essa caixa preta. E dentro dessa caixa preta, nós temos o seguinte: quem é que ganha com o inventário? Um monte de gente ganha com o inventário. Talvez você não faça ideia, mas você vai descobrir hoje quem é que ganha com o inventário. Tem gente que fala, esse negócio do inventário é tranquilo, é só fazer o quê? Vender um dos bens. A pessoa fala, é só vender um dos bens. Geralmente é o herdeiro isso. Eu sinto de verdade, porque quem fala isso, é só vender um dos bens, é porque talvez nunca tenha trabalhado para conquistar um desses bens. Não estava lá quando foi adquirido. Todo esforço empregado, todo o suor da pessoa na compra, todos os esforços que você empregou. Porque comprar um bem não é só escritura e certidões, tem muito suor da pessoa naquele bem. Tem mais. A caixa preta tem o que os bilionários fazem para evitar o inventário. E vocês vão saber o que eles fazem para evitar o inventário, porque eu vou falar para vocês aqui hoje. Ora, você vê por aí falar sobre o inventário do Gugu. Certamente está noticiando toda hora na televisão. Está dando problema. O inventário do Agnaldo Timóteo está dando problema. Do Chico Anísio também. Gente que veio de baixo, que começou pobre e ganhou muito dinheiro, não teve tempo de fazer isso. Ou não sabiam. Agora, bilionário mesmo, vocês já ouviram falar de inventário de algum bilionário? Certamente não. Não. Não é que não tem briga no inventário deles. É que não tem inventário. É que os bilionários já sabem desse sistema. E é o que eles fazem. Por isso que não tem inventário. Outra questão da caixa preta é quanto custa exatamente o inventário. E você vai saber aqui quanto custa o inventário. Tá bom? E a partir de agora, eu vou deixar aberta essa caixa preta. Ó, nós temos carimbo aqui, ó, muito reconhecimento de firma. Isso tudo é da caixa preta. Então, eu vou deixar aqui, vou até jogar a tampa fora dessa caixa agora. Vou deixar ela aberta aqui para vocês. Porque agora eu vou contar tudo. Ao invés de receber herança, seu filho vai ser rebaixado de classe social se você não souber do que eu tenho para te mostrar aqui hoje. Exatamente isso. É o que vai acontecer com seu filho. Ele vai ser rebaixado de classe social, ok? Eu vou mostrar para você onde tudo isso começou a me revoltar, porque eu sabia como evitar tudo isso. Eu poderia ter ajudado estas famílias e, na maioria das vezes, eu atendia a pessoa depois que havia o falecimento. E eu dizia, eu podia ter evitado tudo isso. Por isso que eu uso hoje esse espaço para levar informação a vocês. E para que vocês não passem por essas situações que eu já passei no meu escritório. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Só um minuto. Esta aqui é uma família fictícia. A história da família é a do Júlio e da Rosana, que tinham um imóvel onde o Rafael, filho, morava com eles. Esse imóvel foi adquirido há 20 anos atrás. E este casal um dia veio a falecer. E já não estavam mais aqui. O Júlio e a Rosana faleceram. Assim, coube ao Rafael fazer o inventário dos pais deste único bem que era o imóvel, que era dos seus pais. E aí, o Rafael vem ao meu escritório
para fazer o serviço do inventário. E as pessoas não fazem ideia do custo que vai ficar o inventário. E você agora vai saber os números do inventário, que eles são assim. Quais são os números do inventário? Esse imóvel ele foi adquirido há 20 anos. Há 20 anos, ele foi adquirido por R$250 mil. Hoje, este imóvel, com as avaliações e valor de mercado, o boom imobiliário, ele vale R$1.150 mil. Aí eu vou te mostrar as despesas detalhadas para fazer esse inventário desse único imóvel de R$1.150.000. Números do inventário, vamos lá. Despesas. No estado de São Paulo, a despesa de TCMD deste imóvel é de 4%. 4% dá R$46 mil de imposto. Tudo isso já foi para o governo. Fora isso, nós precisamos do advogado para fazer esse inventário, mesmo que ele seja em cartório. E o advogado, a tabela da OAB, pede para cobrar o mínimo de 3%. Então, varia entre 3% e 12%. Vamos colocar um preço médio de 7% de honorários. Nós temos aí R$80.500 de honorários advocatícios. Nós temos ainda, além disso, cartório de notas. Para esse valor de R$1.150.000, vai gastar mais ou menos uns R$5 mil de cartório de notas. Também tem certidões, mais ou menos uns R$3 mil de certidões. Fora tudo isso, terminou o inventário, tem que fazer o quê? Tem que levar registro. Se não registrar, não é dono. Aí nós temos de registro de imóveis R$7 mil. Tá certo? Esses são os custos primários do inventário. Isso tudo se for em ordem, se não tiver briga de irmãos, se não tiver dívida, se não tiver nada. Números do inventário. Total, R$141.500. Exatamente isso, R$141.500. Vocês acham que eu estou mentindo? Olha aqui, vamos somar isso, tá? Números do inventário, R$141.500. De onde sai esse dinheiro? Do Júlio e da Rosana que faleceram? Não. Tem que sair do bolso do Rafael, filho. Embora a família tenha um imóvel de R$1.150.000, essa não é a realidade desta família, que adquiriu esse imóvel há mais de 20 anos e moram lá com a família. A capacidade econômica dessa família é de R$250 mil, pois o valor desse imóvel hoje é pela valorização. A realidade econômica dessa família não é R$1.150.000. Tudo que eles têm é um imóvel, de onde o Rafael vai tirar esse dinheiro. Vocês sabem de onde o Rafael vai tirar esse dinheiro? Vocês imaginam? Ele vai ter que tirar da onde? Ele vai ter que vender esse imóvel. Porque só vendendo esse imóvel é que ele vai conseguir o dinheiro para poder pagar o inventário. R$141.500 são 15% do patrimônio que está indo embora. Você já está perdendo 15% do seu patrimônio aí. Então, ele vai ficar com o bem, porque ele tem que vender e ele vai perder o bem, só para fazer o inventário. Não é muito louco isso? Ele vai ter que fazer o inventário para ficar com o bem, mas para ficar com o bem, ele vai ter que vender o bem. É louco isso, né? Quando há venda de imóvel no inventário, a venda geralmente é feita para o investidor, que compra com deságio. E esse deságio geralmente é de 20%. Às vezes pode ser até mais, às vezes um pouquinho menos. E esse investidor ainda vai comprar e não vai receber as chaves e ainda vai ter que adiantar um pouco de dinheiro para fazer o inventário e esperar esse inventário terminar.
mesmo que seja em cartório, este inventário, se tiver dívidas, não vai ser rápido. Então, esse imóvel, que valia R$ 1.150.000, vai ser vendido por R$ 920.000. E mais uma coisa, esse imóvel que valorizou vai ter o chamado ganho de capital, e o ganho de capital é de 15% sobre a diferença do valor pago para o valor vendido. Certo? Aí vão-se embora mais 15%. Então, vamos retomar aqui. Nós temos a retomada de contas. Um imposto de 4%, que é os 46 mil, os honorários de 7%, 80.500, cartório, certidões, registro de imóveis, e agora temos o ganho de capital. Olha só o total de gasto desse inventário, desse único imóvel, R$ 242.000. Isso é um verdadeiro absurdo. Vocês não acham? Ou seja, a perda patrimonial, vamos fazer as contas aqui. O valor de venda foi R$ 920.000, menos os gastos do inventário, 242. Saldo final, na mão do filho, R$ 678.000. E ele não ficou com o bem. Ele vai ter que comprar um outro imóvel, certamente não no mesmo bairro, uma casa menor, onde ele não vai ter nem lembrança de onde ele morou uma vida inteira. Lá se vão 44% de perda patrimonial. São R$ 472.000. E é exatamente isso. Vocês acham muito? É que vocês nunca pararam para fazer essa conta. É de cair duro. Quando a pessoa falece, a regra é: os filhos precisam fazer inventário. Esta é a regra. Esta é a regra do jogo. Assim, tudo torna o inventário caro para os seus herdeiros. Isto não é ensinado. Só resta fazer o inventário e ter que arcar com todos os seus custos. Assim, as famílias não conhecem outra solução, nem o problema dos seus filhos, porque ninguém mostra essa conta. Ninguém mostra essa conta para vocês. Você só vai se deparar com ela quando algum familiar falecer e você tiver que fazer o inventário. Para que eles não passem por tudo isso, é que eu mostrei o problema para vocês. Tá certo? Mas a boa notícia é que tem como evitar que seus filhos sejam enquadrados nessa regra. É isso mesmo. Tem como evitar. Tem como evitar o inventário. E como faz isso? Realizando uma mudança de paradigma na sua vida. Esta é uma questão cultural. A nossa formação patrimonial, ela é de origem de Portugal. Nós descendemos nossa cultura patrimonial de portugueses, ainda que você não seja descendente de português. Toda a nossa cultura patrimonial, estabelecida para o nosso povo, ela é uma cultura de origem portuguesa. São várias as influências nas nossas vidas e na formação patrimonial que nós conhecemos. Esta influência ela é gigante e nós temos por primazia adquirir bens, adquirir imóveis, em nome próprio. Lógico, o imóvel tem que ser meu, porque nós queremos ser dono do chão, dono da terra. É um mecanismo de construção patrimonial portuguesa. E é este mecanismo que nós adotamos, construindo patrimônio, através da aquisição de imóveis. A grande maioria da população brasileira tem essa orientação. Poucos são os que investem em ações. Hoje isso está mudando, mas a grande maioria ainda é investimento em imóveis. A diferença é que nós não importamos a lei de Portugal, nós só importamos a cultura patrimonial e não trouxemos a lei que existe lá.
porque lá não tem imposto de herança. Lá tem o tal do imposto do selo. Você pagou, acabou. Não paga sobre herança. A transferência de patrimônio, ela é hereditária. E não é à toa. A lei que nós criamos aqui é baseada em outro sistema. Nós não importamos essa lei. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, a primeira divisão de terra no Brasil, qual foi? As capitanias hereditárias. O patrimônio, literalmente, é transferido de pai para filho. E esta é a cultura que nós herdamos. Mas não herdamos a lei, como eu disse. Aqui o imposto sobre a herança é muito caro, como eu mostrei para vocês na conta. O inventário é obrigatório e custa muito. Aqui tem que fazer inventário e custa muito caro. Este é o nosso problema. Então, detectamos o problema e as contas que eu mostrei para vocês. Hoje, por exemplo, a OCDE. O que é a OCDE? A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Sugere para os países em desenvolvimento que, para saírem da crise do coronavírus, aumente o seu imposto sobre herança. Assim, a possibilidade de mudar a lei para baixar o imposto é praticamente nula. E você que tem certeza de que vai fazer uma mudança cultural, uma mudança de paradigma, e que não tem vida eterna, porque quem não tem vida eterna não tem que ter bens em nome próprio. Como é que se faz isso? Por meio de uma empresa que não faz nada. Como se faz isso, afinal de contas? Por meio de uma empresa que não se faz nada, que não tem atividade. Tudo que a empresa vai fazer é guardar o patrimônio da família. Não coloque em uma empresa que já existe, que você possa ter e que está parada. Ela pode ter passivo, que tenha risco. Não misture atividade de risco com o seu patrimônio. Constitua uma empresa nova. E você, que é dono de um imóvel, o que você vai fazer? Vai colocar ele lá dentro da empresa, que vai funcionar como se fosse um cofre. Do jeito que nós estamos vendo aí. A pessoa vai passar para a empresa e a empresa vai guardar dentro de um cofre. Qual o próximo passo? A partir de agora, não é mais da sua pessoa física, a propriedade, que é dona do imóvel. Agora, o dono do imóvel é o cofre, ou que chamamos de célula-cofre. Mas você continua sendo o dono, porque é o dono da chave do cofre. E é assim que funciona. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai colocar a chave do cofre em nome de quem? Ele vai colocar a chave do cofre, onde está o seu patrimônio, em nome dos filhos. Isso mesmo, em nome dos filhos. Mas ele só coloca em nome dos filhos de maneira virtual, burocrática, em papel. Mesmo aqui, o pai, o patriarca, não perde os poderes sobre a célula-cofre, mesmo tendo passado a chave para os filhos. Ele pode doar, vender, alugar, continua da mesma forma, só que o imóvel em nome da célula-cofre. Ele continua da mesma forma, podendo inclusive dispor desse bem, tendo absoluto poder sobre tudo. Essa é a diferença de você ter um imóvel em nome seu, pessoa física, e de você ter um imóvel em nome da empresa célula-cofre. A diferença que esse sistema faz é que ele cria uma verdadeira barreira aqui. Os filhos não vão poder interferir neste bem. Só quem vai poder são os pais. Exatamente isso. Ah, mas os filhos já receberam a chave do cofre? Não, mas eles não podem interferir. Esse sistema ele é feito justamente para isso. A diferença é que o dia que os pais não estiverem mais aqui, os filhos, que já são os titulares da chave do cofre, o que vai acontecer? Eles já são as pessoas que vão comandar o cofre o dia que os pais faltarem. Isso será automático. Dispara o que a gente chama de gatilho, onde já passa para os filhos
sem fazer nada, sem inventário, sem cartório, sem certidão, sem precisar pagar nenhum custo de inventário, porque não vai ter inventário. Ah, mas não vai ter custo? Vai ter sim, mas o custo é muito menor. E vamos entender que custos são esses. O custo é de um sistema que o principal objetivo dele é economia tributária, e ela é absurda. Agora vamos comparar esta economia aos valores do inventário que eu tinha passado para vocês. Lembra o inventário? Aqui nós temos todos os custos do inventário, que somam lá R$242 mil, correto? Aí nós vamos colocar ao lado aqui o sistema que a gente está ensinando vocês a fazerem, porque não precisa passar pelo inventário, pode simplesmente desempenhar esse sistema, que é o sistema que os bilionários sempre fazem e que hoje nós vamos fazer também. Nós temos aqui, nesse sistema, um imposto também de 4%. Só que a diferença é que esse imposto é sobre a base de cálculo de 250 mil, que é o valor da aquisição do seu imóvel que está declarado lá no seu imposto de renda. Essa é a base de cálculo, não a base de cálculo de 1.150.000. Nós temos também ainda aí honorários advocatícios, que é quem vai fazer o sistema para você. E num sistema desse, de mais ou menos 1.150.000, a gente vai cobrar no máximo uns R$30 mil de honorário. Vocês estão vendo a diferença? De 80.500 para R$30 mil. Cartório, zero. Não tem cartório. Não precisa de cartório. Certidões, zero. Não precisa de certidões. Registro de imóveis, esse vai precisar, que a gente vai ter que levar no registro de imóveis. Só que também é sobre a base de cálculo de 250 mil. Você está vendo que de 7 diminuiu para 3? Olha o custo diminuindo. Ganho de capital? Quanto nós vamos pagar de ganho de capital nisso? Zero. Por quê? Porque ele não está vendendo o imóvel, não teve que vender o imóvel, não teve ganho de capital. E quanto é que vai custar esse sistema? R$43 mil. Dá uma olhadinha aqui, a diferença absurda disso. De R$242 mil, nós estamos falando num sistema de R$43 mil. Olha, eu acabei passando aqui. Tá certo? Então, a diferença financeira é de R$199 mil a menos. Você iria gastar 242, você está gastando R$43 mil. Esta é a diferença financeira. Ela é R$199 mil. Isso representa uma economia de 86% no seu inventário, que na verdade não é inventário. Nós evitamos o inventário. Esta é a programação patrimonial. Vamos analisar melhor. A principal diferença: perda patrimonial zero. Por quê? Você vai me dizer, mas eu vou gastar R$43 mil, mas o sistema cabe no bolso do patriarca. Então, a perca patrimonial é zero, porque o pai que adquiriu o imóvel vai gastar em vida esse custo, que ele pode arcar de R$43 mil, porque cabe no bolso dele. E ele pode ainda parcelar, fazer esse sistema de forma parcelada e conseguir pagar por ele, para que seus filhos não tenham que gastar aquele valor absurdo de R$242 mil e ainda perder o imóvel. Esse é o fator preponderante. Não é você que precisa disso, são seus filhos que precisam disso. Mas que sistema é esse? É mágica? É um esquema? É uma tese? Não. Esse sistema é o que chamamos de holding familiar. E como ele funciona? Ele vai servir
para que seus filhos não passem pelo inventário, para que eles não gastem aqueles 242 mil que nós já calculamos. Ele vai fazer uma holding familiar. Ela é um sistema. Dependendo do patrimônio, é que ele vai funcionar com uma, duas ou mais células, ou mesmo com uma célula só, como eu apresentei no sistema dessa família. O sistema aqui é absolutamente lícito, dentro da lei. Não tem jeitinho, nada escondido, porque com o que a gente está lidando aqui é muito sério. Não são só escrituras e certidões, é com cada gota de suor na aquisição deste patrimônio da família. Não é brincadeira, não é tese, é exatamente dentro da lei. Não precisa esconder nada. Se você tem alguma dúvida dessa licitude, a seriedade desse trabalho, vou lhe dar alguns exemplos. Você deve conhecer Norberto Odebrecht, da construtora Norberto Odebrecht. Esse cara, quando faleceu, deixou uma fortuna de 14 bilhões. E é o valor declarado no imposto de renda, porque com certeza isso em valores de mercado ultrapassa os 6 bilhões. E você já viu alguma notícia do inventário dele? Ou que o Estado da Bahia tenha recebido alguma guia de TCMD? Se tivesse, o valor da guia era 1,120 bilhões. Com certeza você não ouviu. Por quê? Porque ele tinha esse sistema. E não é só ele. Nós temos aqui no estado de São Paulo, Antônio Hermínio de Moraes, do Grupo Votorantim, que quando faleceu, tinha declarado 15,5 bilhões de patrimônio. E quando o seu falecimento, certamente isso também ultrapassava os 100, 200 bilhões. E se ele tivesse que recolher uma guia de inventário, seria de 1,240 bilhões. Eu tenho certeza que você nunca viu falar disso, porque ele também tinha um sistema de holding familiar. E aí você achou que o inventário do Júlio e da Rosa que eu dei aqui era caro. Imagina desses caras. Não menos importante, nós ainda tivemos recentemente o falecimento do Roberto Marinho, do Grupo Globo. Ele deixou nada mais, nada menos que 30 bilhões. E se ele tivesse que recolher uma guia, seria de 2,4 bilhões de reais para os cofres públicos. Isso não aconteceu. Por quê? Porque somente as grandes fortunas tinham acesso ao que vocês têm agora, a esta informação que vocês têm. Se abrirmos a revista Forbes, temos muitos outros que também se beneficiaram com esse sistema. Eu colecionei alguns para vocês aqui. Roberto Civita, do Grupo Abril, Moisés Safra, do Banco Safra, Samuel Klein, das Casas Bahia, Edmundo Safra, do Banco Safra, José Alencar, da Coteminas, Dirce Navarro de Camargo, da Camargo Correia. Todos eles faleceram e não tiveram inventário. Por quê? Porque tinham o sistema de planejamento patrimonial da família, a chamada holding familiar. Vamos romper com uma grande barreira. E aqui, vamos deixar uma coisa muito clara. Por exemplo, quem não tem essa informação, o que vai fazer? Vai buscar fazer algo que é corriqueiro. E vai fazer o quê? Vai fazer a doação pelo sistema tradicional em cartório, o que custa muito caro e a pessoa desconhece esse sistema, porque ele custa a mesma coisa que o inventário, a doação, às vezes até mais caro. Só que o que ocorre? Ele paga isso tudo de forma adiantada e cheia. Assim não resolve. E mais, a doação não dá para desistir. Não pode voltar atrás. Imagina a doação para um filho menor. Aí ele tem que intervir o Ministério Público para uma autorização de venda, se for necessário. Muito ruim. Por isso, não funciona. É possível? É, mas não funciona. Por exemplo, se nasce um filho temporão, ele não pode desistir para beneficiá-lo. Vai depender da benevolência dos irmãos. Já imaginou isso? O problema que você causou em família? Agora, através desse sistema,
você inclusive pode desfazer o sistema. Se você já doou, você pode desfazer o que já foi feito. Sim, você pode. Esse sistema protege os filhos, por exemplo, do regime de casamento, porque você não tem controle do regime de casamento dos seus filhos. Todos são maiores e vacinados. Protege que seu filho que falece, o bem volta para você. O seu filho faleceu, o bem volta para você. Protege, inclusive, porque se você quiser vender algum bem, você pode, mesmo já tendo doado, sem autorização do seu filho, mesmo se ele for menor de idade. Viram só? Na doação simples, não pode. Vai precisar que seu filho autorize. Aliás, na doação, a esposa do seu filho ou seu genro vão passar a decidir sobre o seu bem. Ou você pensa que não? Na hora que você mais precisar e depender de uma venda, de algo que você construiu, vai depender deles. Tem gente que faz testamento, não resolve, não evita a briga, e ainda vai ter que passar por um processo na justiça que ninguém conta. É o famoso RAC. RAC parece até palavrão, né? Mas é registro, autuação e cumprimento, o que não resolve a sua última vontade. E tem mais, ainda não evita o inventário. Após isso, vai ter que passar pelo inventário. Ele não evita o inventário. Aí tem gente que vai buscar fazer um seguro de vida. Exatamente, um seguro de vida. Tem seguro de vida para inventário. Imagina isso. Para que eu faça um seguro de vida? Para beneficiar um ente querido, na minha falta. Uma pessoa que você ama. Não para pagar inventário. O que fazer diante do risco do imposto? O risco do imposto aumentar sobre a herança. Essa é a tela que eu não tinha compartilhado com vocês. Existe a proposta do CONFAS, hoje, que muda de 8% para 20%. Exatamente. A resolução que hoje garante os 8% é a 9 de 1992. Tá certo? Que é usada, inclusive, pelo Rio de Janeiro, que é 8%, Ceará, Bahia, Santa Catarina, Goiás. E esses estados praticam os 8%, não é porque eles são bonzinhos, não. É porque o máximo é 8% que é permitido. E aí existe este órgão chamado CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. E ele fez essa proposta de aumentar de 8% para 20% a alíquota máxima de imposto para grandes fortunas. E aí, como funciona um projeto de resolução no Senado? Aprovado no Senado, está em vigor no dia seguinte. É assim que funciona. Pois o Senado representa os estados, ligado diretamente aos governadores. A aprovação no Senado depende do quê? Depende de maioria simples. Maioria simples, exatamente isso. Dos 81 senadores que existem, precisa de representante 41. E dos 41 estarem presentes, somente 21. Você acha que isso não passa? Então, para isso aqui ser aprovado no Senado, da noite para o dia. Não duvidem. As pessoas podem achar que mudar de 8 para 20 não é plausível. Que não vai ser assim. Mas vejam só os argumentos. O Brasil é um dos países que menos tributam a herança no mundo. Mas você me disse agora uma conta absurda. Então, mas mesmo assim, ele ainda é o país que menos tributa a herança no mundo. E o primeiro argumento é fácil. Eles dizem que o Brasil é o país que menos tributa a herança no mundo. E aí, nós temos o seguinte. Eu vou mostrar para vocês o imposto sobre herança no mundo. Tá? Vamos lá para a tabelinha. Na França, nós temos imposto sobre herança de 60%.
No Japão, 55%. Na Alemanha, 50%. Na Suíça, 50% também. Na Inglaterra, 40%. Nos Estados Unidos, também 40%. E aí nós temos o nosso vizinho aqui de baixo, o Chile, 25%. E mesmo o Chile ainda é maior que o imposto do Brasil, porque o Brasil hoje é 8%. E é por isso que você não pode procrastinar, porque isso, tenha certeza, vai subir. E ainda tem o segundo argumento, que é muito fácil. O imposto sobre herança é um tributo que, segundo eles dizem, penalizam somente os mais ricos. É um tributo que penaliza os mais aquinhoados, que não é verdade, nós sabemos disso, porque as grandes fortunas já conhecem esse sistema que eu estou apresentando para vocês e não vão cair no inventário. E é por isso que estamos levando essa informação até vocês. Vocês não podem procrastinar. Corre, faz, tomem atitude. Este é o argumento que diz que não penaliza o povo, o que não é verdade, porque ele penaliza a classe média. Porque os mais aquinhoados já têm as holding. E a coisa pode piorar ainda mais, porque existe uma proposta do senador Cid Gomes. Está aqui a proposta. Vocês estão achando que é brincadeira? Olha aí. Ela é uma PEC 96 de 2015, para acrescentar, pasmem, além de ir para 20%, existe esta PEC querendo acrescentar outros 27,5% para ir para um fundo interestadual de combate à pobreza. Nós já não temos imposto para combate à pobreza, né? Mas eles estão querendo taxar as grandes fortunas. Iria para 47,5%. 20 mais 27, 47,5%. Vocês que acreditam mesmo que isso vai acontecer, assim, não permitam cair no grupo dos procrastinadores. E aí existe um terceiro grupo. E a este grupo eu rendo minhas homenagens, que é o que eu chamo de grupo dos resolvedores, que são as pessoas que pegaram esta informação, vocês que tiveram este conhecimento aqui e que vão correr para fazer a sua holding familiar. Vai buscar um profissional para fazer o seu sistema. Não vai deixar o seu filho cair nas mazelas do inventário. Vocês viram os custos aqui. Ninguém tinha parado para fazer esses custos até hoje. Tenho certeza que ninguém mostrou isso para vocês. Vai fazer hoje, de hoje para amanhã, porque não sei quando pode piorar. Não sei quando vai aumentar o imposto sobre a herança. Pode ser agora mesmo. Às vezes podemos abrir a internet aí, já aumentou, eu não estou nem sabendo. Porque a possibilidade de acontecer é enorme e ela vai acontecer. Assim, não entrem no grupo dos procrastinadores que vão fazer isso. E como é que eu vou fazer isso? Quando é que isso deve acontecer? Como funciona esse serviço de holding familiar? Como é que faz? Vou chegar no escritório de um profissional para fazer isso, e ele diz: beleza, vamos fazer sua holding, vamos lá. Não, não é assim. Se encontrar alguém que falar isso, corre porque ele não tem ideia de como fazer. A maneira como começa uma holding familiar, ela começa por uma etapa, e elas são em várias etapas. Essa primeira etapa nós chamamos de sessão de viabilidade. E você que está aqui há 1 hora me ouvindo, você não precisa mais dessa informação sobre holding e que o inventário é caro. Você já sabe. O que você precisa é fazer. Você precisa de ação. E esta ação é a sessão de viabilidade. Esta é a sua hora.
que você precisa ser ouvido. Você precisa falar da sua estrutura patrimonial, dos seus bens, da sua família. Qual a sua realidade? Se esse sistema se encaixa, porque ele tem que ser desenhado para você. Não é tudo igual. Assim, não é só pegar e sair fazendo. Você precisa passar por uma sessão de viabilidade para verificar se esse sistema se encaixa para você. Porque se for diferente disso, a pessoa não sabe o que está fazendo e pode, de verdade, prejudicar o que você construiu com tanto esforço. Por quê? Porque o primeiro passo de uma holding familiar é a sessão de viabilidade. Não é diferente disso. Se alguém falar outra coisa para você, sai fora, corre. Porque este é o grande primeiro momento que você precisa. Contratar uma sessão de viabilidade. Porque ali é o passo mais importante para você, onde tudo começa a se desenhar. Este é o grande momento que você precisa. Aí sim, após isso, tem a segunda etapa do trabalho, que não é já para começar a fazer holding. A segunda etapa é preparar, após todas as informações, o que chamamos de croquis estrutural, que é o estudo detalhado, mais aprofundado, com todos os seus bens, com todas as suas informações, que possam enxergar na prática como vai ser este modelo, ou estes modelos. Ele vai atender a sua particularidade. Lá você vai entender o que o advogado desenhou para você. E aí, no final, é a hora de executar esse trabalho. Você entendeu que não é simples? E como a sistemática de construção funciona? Esta é a forma correta e responsável de fazer. Por isso que eu estou lhe orientando. Não é porque eu estou te dando informação que você vai sair correndo e fazer de qualquer jeito. De maneira nenhuma. Não é isso que eu estou pedindo para você. Tudo tem que ser feito de forma responsável. O que está chegando para você é a informação de que existe o problema e que para o problema existe uma solução e tem que ser feita logo. Este trabalho funciona em etapas. Aqui